tiver aí, se não tiver não tem problema não, pode ser a que tiver. Então diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, versículo de número 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Amém? Essa mensagem que eu trago hoje se chama Em Busca de Propósito. A palavra propósito, ela significa objetivo. Então Deus, Ele tem objetivos, Ele tem propósito para a vida de cada um de vocês. E já foi comprovado até mesmo cientificamente que a pessoa que tem objetivos na vida, ela vive melhor. A pessoa que tem propósitos. E Deus tem propósito para a vida de cada um de vocês. Talvez vocês ainda não descobriram o propósito que Deus tem, mas Ele tem objetivos, Ele tem propósito para a vida de cada um de vocês. É por isso que é importante nós estarmos, todo ano que passa, quando chega, por exemplo, o fim de ano, o ano novo, nós fazemos tantos planos. É claro que os planos têm que ser da vontade de Deus, mas não é errado a gente fazer planos, porque a gente tem que procurar saber se esses planos eles vêm de Deus, porque às vezes é o próprio Deus que coloca esses planos no seu coração. Então peça a Deus a direção e faça planos, faça objetivos mesmo. No final do ano, quando chega a virada do ano, todo mundo fala assim: não, o ano que vem vai ser um ano novo, um ano de esperança, um ano de renovação. Muitos dizem que isso é errado, mas o próprio Deus diz que Ele tem objetivos para a vida de cada um de vocês, e vocês vão ver isso ao longo dessa mensagem. Que Deus, Ele tem propósito, Ele tem planos, Ele tem objetivos para a vida de cada um de vocês. E esses planos não são planos de desgraça, mas Deus, Ele tem planos de você prosperar, de você viver uma vida em abundância. Então creia que Deus tem objetivos para cada um de vocês. Não deixe de fazer objetivo, não deixe de sonhar, porque a palavra de Deus diz sobre propósitos, e propósitos são objetivos. Às vezes você está se perguntando, mas o que esse versículo aqui tem a ver? Presta atenção. Aqui a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus ele enviou mensageiros para Samaria, junto daqueles samaritanos. E a Bíblia diz aqui que aquele povo não quis o receber. Como os discípulos de Jesus, eles ainda viviam na antiga aliança, que era olho por olho, dente por dente, eles viraram para Jesus, em outras palavras, e falaram para ele assim: Jesus, por que você não mata esse povo? Por que você não exclui esse povo da face da terra? Por que você não tira esse povo daqui? Porque eles te rejeitaram, eles não quiseram te receber. O povo não quis receber a Jesus, não quis. E Jesus, como ele era Deus em forma de homem, se ele quisesse, ele poderia ter pedido uma legião de anjos para destruir aquele povo. Ele podia fazer descer fogo do céu para destruir aquele povo. Mas Jesus, ele não veio aqui na terra para passear. Ele veio aqui porque ele tinha propósitos, ele tinha objetivo. E o objetivo da vida de Jesus, um deles, é que o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O objetivo da vida de Jesus, Jesus podia ter chegado aqui, ele podia ter chegado numa carruagem de fogo, ele podia ter descido com todo o poder e glória que ele tem, mas ele não fez isso. Ele nasceu num lugar simples, numa manjedoura, um lugar de criação de animais.
Eu acho que é até por isso que tem judeus hoje, existem judeus que não acreditam que Jesus voltou. Eles acreditam que Jesus ainda vai voltar. Porque eu acredito que naquela época eles achavam que Jesus ele ia voltar em grande poder e glória, que ele ia chegar lá destruindo todo mundo que não acreditasse nele, ele ia chegar destruindo, ia chegar matando, ia chegar rejeitando. Mas quando a Bíblia diz que na antiga aliança era olho por olho, dente por dente, esse era um desejo dos homens e não um desejo de Deus. Porque o desejo de Deus, ele se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. E o objetivo que Jesus tinha era salvar, cumprir a palavra de Deus e salvar os homens. Por isso ele não destruiu aquele povo, porque o amor dele por aquele povo era muito grande. E mesmo aquele povo, tendo rejeitado a Jesus Cristo, ele ainda assim, ele não destruiu aquele povo, porque o objetivo, o propósito que ele tinha era salvar e não destruir. E hoje Deus quer te salvar. Ele quer salvar os que estão perdidos lá fora e não destruir. E nós devemos agir da mesma maneira. Nós não podemos querer destruir o objetivo que Deus tem aqui na terra, que são as pessoas. Esse é o objetivo que Jesus tem, são as pessoas. É a criação dele, é algo que ele criou, um sonho que Deus teve, que se tornou realidade, que somos nós, somos as pessoas. E quando está dizendo aqui que o povo de Samaria não recebeu, com certeza tratava de povo, se fosse na linguagem de hoje, é povo que não é crente, que não é cristão. É povo que estava lá rejeitando a Deus. Provavelmente aquele povo fez parte do povo que crucificou a Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Jesus não quis destruí-los. Porque Jesus tem planos, ele tem objetivos, até mesmo para quem está perdido lá fora. E ele vai fazer de tudo para trazer eles de volta para os planos e os objetivos que Deus tem. Então tenha um objetivo na sua vida, tenha planos, faça planos sim, faça objetivos. Só procure saber se esses planos, esses objetivos são da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, pode ter certeza que o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. Outro dia eu estava vendo o irmão Giovanni correr lá, é corredor, né? E, às vezes esse é um objetivo que Deus pôs na vida dele, para talvez um dia ele chegar lá em cima e glorificar o nome de Deus. Porque Deus tem planos, tem objetivos para a vida de cada um de vocês. Só que os planos e os objetivos são diferentes. E vocês vão observar isso, que planos e objetivos são diferentes para cada pessoa. A vida de um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra cristão que viveu preso em uma cadeia. Ele viveu num campo de concentração, ele foi capturado. E ele viveu num campo de concentração, preso. E lá ele dizia que eles dormiam mal, comiam mal, eles eram torturados, eram maltratados. Eles sentiam muito frio, fome, e tinham que trabalhar pesado, trabalhar muito pesado. Porque se eles não fizessem isso, eles eram cada vez mais torturados. E às vezes eles não tinham força necessárias para trabalhar, porque não tinha comida suficiente, eles não davam comida suficiente. E esse psiquiatra dizia que quando uma pessoa chega nessa situação, a única coisa que ela tem para se agarrar é ao passado, além de Deus. A única coisa que a pessoa tem para se agarrar é ao passado. Porque quando a pessoa chega nessa situação, que ele começa a viver dessa forma, vivendo mal, comendo mal, dormindo mal, e tendo que trabalhar pesado, ele já não sente mais nada. Ele somente tem o passado para se agarrar. Aí ele começa a pensar na família que ele tinha, aí ele começa a pensar na vida boa que ele tinha antes dele ir para o campo de concentração. O problema é que tem pessoas que somente querem se agarrar ao passado. Ele dizia que as pessoas que estavam lá presos, naquelas cadeias, naquela situação humilhante, naquela situação torturante, as únicas pessoas que conseguiam sobreviver
eram os que tinham um objetivo de vida. As pessoas que tinham um objetivo, um propósito, que Deus colocava no coração daquelas pessoas, eram as pessoas que sobreviviam. Eram as pessoas que tiravam forças de onde não tinham para sobreviver. Porque Deus dá força através dos propósitos, através dos objetivos. Então, sempre tenha um objetivo de vida na sua vida, não se agarre somente ao passado. Saiba que existe um futuro de paz, um futuro de prosperidade para a sua vida que Deus quer te dar. Então não se agarre somente ao passado. Comece a contemplar as promessas que Deus tem para a sua vida. Comece a contemplar os propósitos, os objetivos que Deus tem para a sua vida. E esse psiquiatra ele dizia que quando as pessoas viviam sem objetivo, sem planos nenhum, elas começavam a entregar os pontos. Essa pessoa vivia como se fosse no estado vegetativo. A pessoa que não tinha mais nada, era vazia de tudo. Não tinha esperança, não tinha fé em mais nada. Ele dizia que essas pessoas viviam em estado vegetativo. Começava os guardas chegar lá a torturar, a cuspir, a chutar, e tudo isso era em vão. A pessoa não sentia mais nada. Para ele tanto faz ser torturado, ser chutado, porque ele já tinha entregado os pontos. E ele dizia que esse tipo de pessoa rapidamente falecia, rapidamente perdia a vida, porque não tinha esperança em mais nada. Às vezes a morte começa pela mente, começa pela falta de objetivo, começa pela falta de fé, falta de esperança que Deus tem para a sua vida. Então não perca os propósitos que Deus tem para a sua vida. E eu digo para vocês aqui, em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que os propósitos, eles têm que vir de Deus. Provérbios capítulo 19, e versículo de número 21, diz o seguinte, a palavra de Deus: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito de Deus é que deve conduzir a sua vida. O objetivo que Deus colocar no seu coração, na sua mente, é o que deve prevalecer. Porque os planos do coração do homem, a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia também diz que os caminhos do homem, a princípio parece direito, mas no final são caminhos de morte. Porque os teus planos, os teus objetivos, podem te levar para um caminho de morte. Mas os propósitos de Deus vão te levar para um caminho de vida, e vida em abundância. Então deixe que Deus coloque propósito, coloque objetivos na sua vida, para que você glorifique e exalte o nome de Deus, para que você não seja uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem fé, não tem esperança em mais nada. Eu digo sempre para todos, que nós temos que viver como se Jesus fosse voltar a todos os dias. Não é viver achando que Jesus vai voltar daqui 20 dias, daqui 30, é como se Jesus fosse voltar agora. É todos os dias. Porque às vezes se você, como eu sempre digo, se você cair na rua ali, o carro passar em cima, você morrer, Jesus vai voltar para você. Jesus vai voltar para você. Às vezes ele não volta coletivamente, mas ele volta para você. Então nós temos que viver como se Jesus fosse voltar todos os dias. Todos os dias. E não deixar de crer nas promessas e nos objetivos que Deus coloca na sua vida. Eu não estou aqui falando que Jesus não vai voltar agora, não. Jesus pode voltar sim a qualquer momento. Nós temos que esperar a volta dele sim. Mas antigamente, quando Hitler assumiu o poder, ele sentou no trono. Ele disse que era como se fosse um Deus. Ele criou uma religião chamada nazismo. E nesse tempo havia terremotos, guerras, rumores de guerras, todos os sinais da volta de Jesus houve nessa época de Hitler. Se as pessoas cruzassem os braços e falassem assim, não vou fazer mais nada, porque Jesus está voltando e não adianta fazer mais nada. Jesus não voltou naquela época. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não vai voltar agora. Eu estou dizendo aqui que nós temos que continuar crendo nas promessas de Deus. A gente tem que continuar crendo que Deus ainda pode mudar a situação
porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar daqui 20 dias, pode voltar daqui 50 anos, daqui 500 anos. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Por isso que nós não podemos cruzar os braços e achar que tudo está perdido, porque se o povo de antigamente, na época de Hitler, cruzasse os braços e achasse que não tinha jeito mais, talvez hoje a Alemanha, talvez hoje as pessoas estavam vivendo uma vida muito pior, porque eles iriam deixar o inimigo dominar a terra inteira. Então nós temos que crer que nós ainda podemos influenciar o governo, nós ainda podemos mudar o Brasil, a nossa Candeias, nossa nação. Nós temos que continuar crendo, mas esperando a volta de Jesus todos os dias, com prudência. Espere sempre a volta de Jesus, mas não deixe de fazer alguma coisa para Deus por causa da volta de Jesus. Porque essa é uma estratégia de Satanás, que Satanás usa para cruzar os braços de muita gente, para que as pessoas não façam mais nada para Deus. Então sempre espere a volta de Jesus, mas nunca deixe de acreditar nas promessas que Deus tem na sua palavra. Porque Deus tem promessa, e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Então se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Sempre espere as promessas de Deus, mas fique sempre vigilante, esperando a volta de Jesus, todos os dias. Porque eu creio também que Ele vai voltar. Então creia nessas promessas. E agora, falando em promessas, falando em objetivos que Deus tem para as nossas vidas, eu trago um versículo para vocês aqui em Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 32. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 32. Eu vou dividir esse versículo em duas partes. É do 32 ao 40. Eu vou pegar a primeira parte primeiro. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Então essa primeira parte aqui do versículo fala de homens que alcançaram promessas de Deus, homens que tinham objetivos, homens que viveram pela fé. A Bíblia diz aqui, aos quais pela fé, é uma palavra importante. Ele diz, pela fé, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. São homens que pela fé tiveram muitas conquistas, muitas promessas alcançadas. Homens que venceram reinos impossíveis de ser vencidos. Na época de Hitler, Hitler era o homem mais poderoso da terra. Mas o bom que era só da terra, porque no céu tinha alguém mais poderoso que ele. Só que ele foi vencido por homens que creram nas promessas de Deus. Homens que receberam de Deus, de Deus dizendo para eles, vai, alcança a promessa, vai lá, vocês vão vencer ele pelo meu poder, pela minha força. E eles venceram Hitler, porque eles acreditaram nas promessas de Deus. E tantos homens na Bíblia, Sansão, Davi venceu o gigante. Quando ninguém mais acreditava, o exército de Israel já estava acovardado, mas Davi foi lá pela força de Deus e venceu. Eles alcançaram promessas. Deus tinha colocado objetivos, Deus tinha colocado promessas no coração de cada um deles, e eles alcançaram todas essas promessas, porque esse era o objetivo da vida deles, alcançar promessas, alcançar o objetivo que Deus propôs. Só que agora é a segunda parte, em Hebreus capítulo 11, diz aqui a segunda parte agora, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Começa aqui, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento.
para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. A Bíblia diz uma palavra interessante aqui, ó, não aceitando o seu livramento. Tem objetivo que Deus coloca na vida de pessoas, que são objetivos diferentes, mas não deixa de ser objetivo, não deixa de ser propósito. O propósito de Jesus aqui na terra, ele não veio para passear, ele não veio para ser livrado do mal, ele veio aqui para morrer por nós, pelo grande amor que ele tinha pela nossa vida. Esse era o objetivo de Jesus. Deus podia virar para ele e falar, eu vou te livrar. Como diz aqui naquele versículo que eu li em Lucas, que os discípulos pediram a Jesus para orar, para cair fogo do céu. Mas Jesus disse, não, eu vim para salvar. Ele rejeitou o livramento. Jesus rejeitou o livramento para que ele cumprisse o objetivo, o propósito que era nos salvar. Então tem certos tipos de objetivo, de pessoas que às vezes morrem para salvar outros. Deus coloca objetivos na vida de pessoas, às vezes para dar a vida para que muitos outros vivam e alcancem as promessas. Se hoje nós estamos aqui tranquilos aqui no Brasil, quantos não devem ter morrido aqui para que o Evangelho chegasse até aqui no Brasil? Lá na Coreia do Norte agora está matando o cristão, não aceita o Evangelho. Quantos vão ter que morrer? Quantos vão ter que aceitar esse objetivo, que é chegar lá na Coreia do Norte e morrer, para que muitos outros sejam salvos? Às vezes, de um dia para o outro, Deus pode enviar um missionário lá na Coreia do Norte, e esse missionário morrer, e no outro dia ser noticiado na imprensa mundial, e o ditador da Coreia ser pressionado, e ele derrubar ele lá, e ele sair do poder, e o Evangelho entrar lá, às vezes pela morte de um homem, porque isso não deixa de ser objetivo. Você morrer por Jesus Cristo, morrer para que outros alcancem as promessas, esse é um tipo de objetivo. E às vezes tem pessoas que vão rejeitar que Deus os livre, porque esse é o objetivo deles. Às vezes tem missionário que vai chegar lá na Coreia do Norte, e eles vão falar para ele, você vai morrer. Ele vai virar e vai dizer, não, eu vou morrer sim pelo nome de Jesus, mas para que outros alcancem a promessa, outros sejam salvos. Aí continua, para alcançarem uma melhor ressurreição, porque eles criam que se eles der a vida por outros, eles vão alcançar uma melhor ressurreição, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Eles vão alcançar a salvação, vão morar no céu com Jesus Cristo. Eles rejeitam o livramento aqui na terra para alcançar algo melhor, que é o céu, que é morar com Jesus Cristo, para que outros aqui na terra alcancem as promessas. Aí continua, diz assim, outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Agora presta atenção, no finalzinho do versículo, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Está dizendo aqui que pela fé, no começo, na parte 1 do versículo, pela fé, eles conquistaram as promessas. Agora aqui no final está falando que pela fé, eles não alcançaram a promessa. Porque pela fé, eles rejeitaram o livramento e não alcançaram a promessa para que outros alcançassem. Porque eles sabiam que esse era o objetivo que Deus propôs na vida deles. Pela fé, eles rejeitaram o livramento. Porque pela fé, eles sabiam que esse era o objetivo deles. Eles não alcançaram a promessa, porque eles sabiam que o objetivo deles era morrer, era ser preso, ser torturado, para que outros alcançassem a promessa do Evangelho de Deus, do Evangelho da paz. Então, existem vários tipos de objetivos que Deus coloca na vida de cada um. E eu vou mostrar para vocês aqui o objetivo da vida de Paulo.
Às vezes a vida de Paulo é um pouco confusa de entender se você não saber o objetivo que ele tinha pela vida dele aqui na terra. E o objetivo dele começa aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo número 6. Diz assim a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O sacrifício de aspersão é o que Jesus Cristo se entregou por nós, para que o seu sangue fosse derramado em favor de toda a humanidade. E Paulo sabia que o objetivo dele era esse: ele se entregar por nós, pelo sacrifício dele, o evangelho fosse pregado em todo o mundo. As maiores cartas aqui na Bíblia, os maiores livros foi que Paulo escreveu. Então ele se sacrificou, ele foi o sacrifício de aspersão para que o mundo recebesse o evangelho da paz. Esse era o objetivo da vida dele. Só que olha o que aconteceu aqui em Atos, capítulo 21, e versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Perceba aqui que Deus usou um profeta, e a Bíblia está dizendo aqui, que essa palavra foi de Deus, porque foi o Espírito Santo que disse para Paulo. O Espírito Santo virou e falou: Paulo, você vai ser entregue nas mãos dos gentios, você vai ser amarrado, mãos e pés, e entregue nas mãos dos gentios. Só que o povo, eles não entendiam que esse era o objetivo na vida de Paulo. Aí olha o que aconteceu depois. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. O povo começou a chorar, começou a implorar para Paulo, falou: Paulo, não vá para aquele lugar. Só que o que esse povo não entendeu é que o Espírito Santo estava dizendo aquilo para Paulo, somente para falar para ele, para alertar. Falou: Paulo, prepare o seu espírito, porque isso vai acontecer. Só que as pessoas não entendiam. Eles achavam que o Espírito Santo estava proibindo Paulo de ir naquele lugar. Mas não estava, ele somente estava alertando, porque esse era o objetivo, era o propósito que Deus tinha na vida de Paulo. Aí continua, diz assim: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Então esse era o objetivo da vida de Paulo. Ele disse que não estava só pronto para ser ligado, mas morrer pelo nome de Jesus Cristo. Porque ele era o sacrifício de aspersão. Ele deu a vida dele por nós. E essa é a maior prova de amor. Porque Deus deu o Filho dele para morrer por nós. Paulo também, ele se fez sacrifício para que hoje nós recebêssemos o Evangelho de Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício da vida de Paulo, porque ele cumpriu o objetivo dele aqui na terra. Deus tem objetivos diferentes para a vida de cada pessoa. Deus tem promessas para a vida de cada um de vocês. E às vezes existem objetivos de homens que têm que rejeitar a promessa para que outros alcancem a promessa. E pode ter certeza que se o povo da Coreia do Norte orar, se humilhar e clamar por Deus, ele vai enviar missionários naquele lugar, para que o Evangelho de Deus se espalhe dentro daquele lugar. Mas isso vai depender da oração do povo da Coreia do Norte e de nós também. Nós temos que orar para aquele povo se converter e aceitar Jesus Cristo. Porque aí Jesus manda homens como Paulo para morrer, para que outros alcancem as promessas. E para finalizar, eu conto o testemunho de um homem chamado David Brainerd. Ele era um missionário que foi enviado para pregar
para os índios. Ele era um homem que vivia entre os índios que nunca haviam recebido o evangelho, nunca haviam recebido nenhuma palavra de Deus. Eles não sabiam quem que era Jesus Cristo, não sabiam muito menos quem era Deus. Nunca haviam recebido nenhuma palavra de Deus. Eram índios completamente isolados. E esse homem, David Brainerd, ele orava, ele pregava, ele tentava fazer tudo que era possível para que aqueles índios recebessem o evangelho. E com 29 anos, o David Brainerd, ele morreu. Ele morreu com 29 anos. Ele cumpriu a missão dele e morreu com 29 anos. Só que o que acontece é o seguinte, que em vida, ele não deu quase nada de frutos. Mas depois que ele morreu, os índios começaram a se entregar para Jesus Cristo. Porque se você for olhar o grão de trigo, ele tem que morrer para dar fruto. E foi esse o objetivo da vida de David Brainerd. Ele morreu com 29 anos para que os índios alcançassem a promessa de Deus. Milhares e milhares de índios se converteram após a morte de David Brainerd. Porque esse era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí você vai me perguntar, aí você abre aqui em Efésios, capítulo 6, versículo de número 2, diz assim a palavra: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí tem gente que vai virar para mim e perguntar, mas esse mandamento aqui, fala que se honrar pai e mãe, ele vai viver muito tempo. Vai viver bem e vai viver muito tempo. Por que o David Brainerd morreu com 29 anos? Porque o objetivo, o propósito da vida de David Brainerd não era alcançar a promessa, mas era morrer para que outros alcançassem a promessa. É por isso que ele morreu com 29 anos, porque o objetivo dele era morrer para que outros vivessem. E Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Então tenha sempre objetivos na vida. Tenha sempre o propósito que Deus colocar no seu coração. Não deixe de fazer objetivo, não deixe de planejar os objetivos que Deus coloca no seu coração. Sempre creia que Deus tem propósitos e objetivos. Coloque isso no seu coração, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem promessas para a vida de cada um de vocês. E às vezes tem pessoas que Deus chama não para alcançar as promessas, mas para que eles morram para que outros alcancem as promessas. Porque esse é o maior sacrifício que Jesus fez por nós. E às vezes tem pessoas que são preparadas para isso, para se sacrificar, para que outros vivam. Então creia nos propósitos e nos objetivos que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós vamos estar fazendo uma oração agora para finalizar. E que sempre ore a Deus para que você saiba quais são os objetivos, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque como eu li aqui, que os propósitos de Deus em Provérbios, vou ler novamente em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então creia que o propósito de Deus é o propósito que ninguém pode derrubar. Às vezes você faz planos, traça objetivos, traça metas, aí quando chega uma pandemia dessa aí, todos os seus objetivos são derrubados. Mas a Bíblia diz que o propósito de Deus é o que prevalece. O propósito de Deus, ele é criado na rocha e não na areia. Então, se Deus te deu um propósito, um objetivo, e você permaneceu fiel a Ele, nada vai derrubar o propósito, o objetivo que Deus tem para a sua vida. Então creia, sinta Deus te colocar esse propósito no seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui neste momento para buscar, te adorar, ó Deus, buscar mais de Ti, ó Deus, adorar em conjunto, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que tem propósitos, que tem objetivos para a vida de cada um de nós, ó Deus, que o Senhor possa preencher a nossa vida, ó Deus. Às vezes a nossa vida está vazia, está sem objetivo, está sem propósito, Deus, mas que o Senhor possa preencher.
o propósito no coração de cada pessoa. Mostra para eles, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para cada um deles, os objetivos, os planos, os projetos, ó Deus. O Senhor tem sonhos, ó Deus, para cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Pai. Os que estão assistindo, que o teu Espírito Santo vá lá agora, visita a casa de cada um deles, Pai. Mostra para eles os objetivos que o Senhor tem, ó Pai, em nome de Jesus, porque o propósito do Senhor é o que prevalece. O propósito do Senhor é inabalável. O objetivo que o Senhor tem, ninguém pode derrubar. Se nós permanecemos fiéis ao Senhor, não tem nada que vai nos tirar do seu propósito, do teu objetivo, ó Deus. Preencha nossas vidas, ó Deus. Não deixe que as nossas vidas fiquem vazias, sem objetivo, sem propósito. Porque eu sei que o Senhor é grande. Então nós temos que sonhar grande também. Nós temos que ter grandes sonhos, grandes objetivos, porque o Senhor é grande, ó Deus. O Senhor é poderoso para fazer. Por mais que o homem tente derrubar os nossos objetivos, os nossos propósitos, mas nós vamos continuar fiéis ao Senhor, para que o teu propósito seja cumprido, ó Deus. Que o Senhor levanta missionários dessa igreja, ó Deus. Levanta pregadores, levanta homens que vão ficar no som ajudando, porque também é importante, na porta. Esses pequenos detalhes também são objetivos que o Senhor coloca, Deus. Isso também é muito importante, ó Deus. Às vezes as pessoas acham que isso não é importante, mas o grau de importância é o mesmo. São propósitos, são objetivos que Deus coloca, porque sem isso a igreja não funciona. A igreja é um corpo e precisa de pessoas para ajudar, gente para ficar no computador, gente para ficar no som, gente para limpar. Todos esses são importantes. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão dedicando a sua vida para dar o máximo de vocês, seja onde estiver, você é importante. Isso é um objetivo, um propósito que Deus tem. Às vezes você fica pensando, mas eu não sei pregar, eu não sei louvar, mas tem alguma coisa aqui na igreja que você pode ajudar. Tem algum objetivo que Deus pode colocar no seu coração para que você ajude. Então ore a Deus para que Ele te mostre qual o propósito, qual o objetivo que Ele tem. Porque tudo que nós fazemos para Deus, não tem nada que deixa de ser importante. Não tem nada que é de pequeno valor. Tudo é importante. Porque quando a gente trabalha em conjunto, o que é de Deus fica melhor, fica mais bonito. E a glória do Senhor desce sobre nós, quando nós damos o melhor para Ele. Então se encha dos objetivos, se encha dos propósitos de Deus, se coloque à disposição, que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer o melhor dele para você, quando você der o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor, que Deus também Ele vai te dar o seu melhor. Às vezes você acha que não tem capacidade, que não sabe de nada, mas todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma facilidade na vida. E é nesse ponto que Deus quer te usar. Comece a trabalhar nisso que Deus te deu mais facilidade, que Deus vai te abençoar. Dê o seu melhor, que Deus também vai dar o seu melhor. Em nome de Jesus, eu abençoo todas as pessoas que estão assistindo, todos os teus filhos que aqui estão, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana.